Gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do YouTube e hoje nós vamos falar sobre a vida é finita. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre diversas reflexões que eu venho tendo nesse tempo que eu estou vivendo o luto da minha tia. Só para que vocês entendam um pouco a minha ligação com essa minha tia, eu morei por 20 anos com a minha avó. 20 anos isso? 19 anos, acho que é por aí. Eu morei 19 anos na casa da minha avó, com a minha mãe, com essa minha tia e com as minhas primas e com a minha avó. Então eu basicamente fui criada, fui educada pela minha avó, pela minha mãe e por essa minha tia. Então essa minha tia, ela é basicamente tia barra mãe, porque em muitos momentos que a minha mãe não podia estar presente, quem estava era ela e quem fazia esse papel era ela e ela cuidou de mim como se eu fosse uma das filhas dela também. Assim como a minha mãe também cuidou das minhas primas como se fossem filhas dela. Então a gente viveu juntas durante muitos anos. E ela é alguém que ela basicamente, só pra vocês entenderem, eu tenho 28 anos e eu vivi 19 anos com ela, então, enfim, ela é alguém de grande importância na minha vida. Ela é alguém que fez parte da minha vida em todos os momentos. E por que eu tô explicando isso pra vocês? Porque, claro que antes eu já tinha vivido lutos. Já teve pessoas da minha infância que faleceram. Já teve colegas, já teve amigos de trabalho, já teve pessoas que fizeram parte de momentos, de estações da minha vida que faleceram e que, claro, eu chorei, eu sofri, eu fiquei muito triste. Mas essas pessoas, elas só viveram em pequenos fragmentos da minha vida. Já a minha tia, ela viveu o todo da minha vida. Entendem a diferença? Então, é um luto diferente. Quando você vive o luto, quando você chora, sofre por pessoas que morreram, mas que viveram em alguns momentos da sua vida, do que alguém que era da sua família, alguém que viveu toda a tua vida, tem aquela pessoa ali. Todas as festas, aquela pessoa estava. Todos os momentos bons, momentos tristes, aquela pessoa também estava, né? Todas as vitórias e as derrotas da sua vida, aquela pessoa estava lá com você, sabe? Então, ela é alguém que, são lutos diferentes. É isso que eu quero dizer pra vocês. E aí, cada luto, ele nos ensina alguma coisa. A minha tia, ela faleceu em agosto de 2024, do ano passado, isso. Do ano passado. Eu acho que é do ano passado. E desde lá até hoje, eu ainda tô vivendo esse luto. Acho que todos da minha família estão vivendo esse luto. Porque não é algo que é fácil aceitar, não. Tem vezes e semanas que eu não aceito que a minha tia se foi. E eu fico muito triste, eu fico muito pra baixo, eu fico muito desanimada e eu revivo aquela sensação do dia que me falaram que ela tinha falecido. E o luto, ele tem me trazido diversas reflexões. E hoje eu quero falar sobre somente uma delas, que é essa questão de você cair em si, de que sim, tudo nessa vida é passageiro, de que tudo nessa terra é passageiro. E algumas reflexões que eu tive foi, primeiro, a questão do tudo passa. Sempre que eu passava por algum momento ruim na minha adolescência, na minha infância, na minha vida, e eu conversava com a minha avó dizia uma frase, ela falava assim: minha filha, tudo na vida passa. Tudo na vida passa. E ela falava, tem jeito pra tudo na vida, só não tem jeito pra morte. Então a minha avó, ela sempre usava essas frases, né? Sempre usa essas frases até hoje, porque minha avó ainda tá viva, graças a Deus. E eu oro muito para que Deus prolongue os dias dela aqui na Terra, para que eu possa ainda viver muito tempo com ela. E essa frase, nos momentos ruins, ela é um pouco reconfortante. Ela traz um alívio, porque você pensa, né? Caramba, eu tô passando por essa barra, mas tudo passa. Então ela te traz um alívio, ela é reconfortante. Mas o luto da minha tia abriu espaço para uma tristeza que não existia na minha vida, que é a tristeza de compreender, de ter a consciência
de que sim, tudo na vida passa, inclusive as pessoas e os momentos bons. E sabe aquela sensação, eu acho que você já teve essa sensação, eu já tive essa sensação de você tá vivendo algo tão bom na sua vida, um momento bom com o seu marido, um momento bom com a sua filha, um momento bom com a sua mãe, com a sua avó, com a sua família, que você olha aquela situação e você fala assim, eu queria que Deus pausasse esse momento para ele ser eterno, para ele nunca acabar. Todos nós já vivemos, né? Essa sensação. E você compreender, você ter a consciência de que os momentos bons também passam, de que a vida passa e de que você não pode simplesmente pausar aquele momento para sempre. E aí isso, de alguma forma, ter essa consciência abriu um espaço para uma tristeza na minha vida que eu não tinha antes. E é muito difícil você conviver com essa realidade. Para algumas pessoas pode ser algo fácil, mas para mim não tem sido, né? E conversando muito com Deus durante esse tempo, uma das coisas que Deus ministrou no meu coração é de que sim, tudo passa, tudo nessa vida é passageiro, mas Ele também ministrou no meu coração de que a memória que a gente constrói, a memória que a minha tia construiu comigo, com as filhas dela, com a família dela, é algo que nada vai apagar. E de alguma forma, ela tá viva nessas memórias. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver memória, ela sempre vai estar viva. Ela vai viver eternamente na minha memória, entende? E eu comecei a lembrar de coisas na palavra de Deus, por exemplo, na ceia de Jesus com os discípulos, que ele fala, fazei isso em memória de mim, né? E várias outras vezes em que Deus, o Deus de Israel, falava ao povo, lembra-te, lembra-te. E todas as vezes que ele citou a palavra lembra-te, era uma forma dele trazer à memória do povo coisas que eles haviam vivenciado, coisas que Deus havia feito de milagres, de transformação, de situações, e era uma forma de Deus também estar trazendo à memória do povo aquilo que ele havia feito. E eu fiquei refletindo muito sobre essa questão da memória. E aí veio uma outra reflexão também, que tem um pouco a ver com essa questão de tudo passa, com a questão da memória e com isso que eu vou citar agora pra vocês. Gente, eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro algum, tá? Eu tô aqui no flow mesmo e espero muito que eu esteja sendo entendida, porque quando você não faz com roteiro, você vai só falando, né? E aí me trouxe uma outra questão sobre a questão da memória. Que memória a gente tá construindo com as pessoas, com a nossa família? Se a gente morrer hoje, o que as pessoas vão lembrar de nós? Por que essa questão da memória? Porque a minha tia, ela foi alguém que boa parte da vida dela, ela viveu pra família e pra Deus. Então, muitas coisas que ela fazia, por exemplo, hoje eu vou, ela pensava assim, eu vou sair. Ela meio que fazia programações e ela sempre envolvia os sobrinhos e as filhas. Então, tudo que ela fazia, eu vou pra praia no Guarujá. Ela chamava todo mundo. Ela mandava mensagem pra mim, Vitória, eu, a Verônica, o Thiago, a gente vai nesse final de semana pra Praia do Tombo. Querem ir com a gente? Então, ela sempre envolvia a família. Então, a minha tia foi alguém que construiu muitas memórias com a gente. Muitas mesmo, sabe? Eu até hoje, inclusive, eu vivo muitas coisas que eu aprendi com ela. Eu faço dias do cinema em casa, então eu faço pipoca, eu faço brigadeiro, e a gente fazia muito isso com a minha tia e com a minha mãe, na casa da minha avó. Então a minha tia, ela construiu muitas memórias com a gente. Então hoje eu tenho muitas memórias com a minha tia, muitas coisas que eu vivi com ela, vezes que eu tinha apresentação das mães na escola e minha mãe não podia ir porque ela estava trabalhando, e quem ia era ela. Muitos momentos. E isso
me trouxe muito a reflexão de que memória nós estamos criando, construindo com as pessoas. Do que as pessoas vão se lembrar de nós quando a gente se for. Porque esse é um assunto importante, porque eu vejo muitas pessoas que vão vivendo a vida delas no automático. Então, são pessoas que vão trabalhando porque precisa trabalhar, mas basicamente não constroem memórias. Com os netos não constrói memória, com os filhos não constrói memória, com a família. Vai vivendo no automático, vai sobrevivendo. E basicamente a vida da pessoa é só resolver os próprios problemas, é só solucionar os problemas, é só correr atrás de pagar as contas, os boletos e é isso. E isso é algo muito perigoso, porque a vida ela tem um fim. Tudo vai passar. Então a gente precisa refletir sobre isso. Quais tipos de memória eu tô construindo com os meus filhos? Será que eu tô aproveitando com a minha família? Será que eu tô aproveitando cada segundo, cada minuto, cada tempo? E a gente tem que trazer isso porque mais do que nunca, hoje em dia, a gente tá muito com foco no celular, na tecnologia, e a gente passa muito tempo nas redes sociais. A gente passa muito tempo com o celular na mão. E eu tô, graças a Deus, me libertando disso. Graças a Deus, porque essas reflexões, elas vêm dele, sabe? E eu tenho tirado momentos pra aproveitar com a minha família, pra ficar com eles. Sabe, às vezes não é nem você fazer nada, não é você sair pra um jantar, pra um restaurante, não. Às vezes é você só ficar deitada, abraçada com seu marido na cama. E você tá sem celular, com o pensamento vazio, só curtindo e aproveitando aquele momento, sabe? E você assistir um filme com seu filho e você tá ali em estado de presença, assistindo o filme com ele, sem pensar em problemas, sem pensar no trabalho, em outras coisas. É você tá vivendo o momento, o presente. E a cada momento você tá capturando aquilo na sua memória. Porque tudo que os nossos olhos capturam, eles ficam gravados na nossa memória. Então, se você tá com os seus olhos no celular, você não tá vivendo aquele momento. Você não tá construindo aquele momento. Porque na sua memória, o que vai estar gravado é o que você vai estar assistindo no celular. Então, entendem a importância desse assunto? A gente aproveite cada segundo, cada minuto, que a gente valorize isso. E depois da morte da minha tia, eu passei a valorizar mais isso. Valorizar cada momento, cada oportunidade. Que nem teve vezes que a minha tia me chamou pra ir pras praias do Guarujá e eu falava assim pra ela: ai, tia, eu não vou não, tô com pouco dinheiro. Eu tô sem dinheiro. E eu sempre, eu sou uma pessoa, só pra vocês entenderem, eu sou empresária, empreendedora. Então, teve fase da minha vida que eu tive que sim, tá muito focada no trabalho. E eu aceitava contratos, aceitava oportunidades que me tiravam desses momentos com a minha família. Então, hoje eu olho pra trás e eu falo, putz, eu devia ter ido. Mesmo com pouco dinheiro. E daí que eu tava com pouco dinheiro? Sabe? E a gente que é jovem, a gente tem muito essa mentalidade de que não, nada vai acontecer com a gente. Ninguém vai morrer. E aí, quando essa realidade bateu na minha porta, foi e tem sido muito doloroso. Eu ainda sofro. Tem dias que eu sonho com a minha tia, tem dias que eu acordo, são dias muito mais pesados. Tem dia que, às vezes, numa caminhada de eu levar minha filha até a escola, alguma coisa do caminho me lembra minha tia. Às vezes eu vou no mercado, alguma coisa que a minha tia gostava, alguma coisa que a minha tia fazia pra gente comer, me lembra minha tia. Toda vez que eu faço pipoca em casa, eu lembro da minha tia. E o luto que eu estou vivendo pela morte dela tem me ensinado também muitas coisas. Deus tem falado comigo, através dessas reflexões, de que tem coisa, gente, que o dinheiro não paga. Tem coisa que não se compra com dinheiro. E momentos são esses. A sua família, os momentos bons, sabe? E do mesmo modo que
na minha vida abriu espaço para aquela tristeza que eu falei para vocês, que é de compreender e de ter a consciência de que sim, tudo na vida passa, os momentos bons, os momentos ruins, mas também os momentos bons, também abriu espaço para uma outra coisa na minha vida que eu ainda não tenho nome, mas eu tô chamando de consciência, que é aproveitar cada segundo. E aí eu quero trazer para vocês um versículo de Eclesiastes que diz sobre isso. Peguei minha Bíblia aqui, gente. Tá lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 11 ao 12. Diz assim, ó. No entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Aí no versículo 12 diz assim: concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Aí no 13 diz: cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. E aí depois ele continua com as reflexões, né? Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei Salomão, que foi filho de Davi. E ele escreveu isso no fim da vida dele, onde ele estava tendo uma crise, né, ali existencial e espiritual, porque ele estava chegando à conclusão de que nada fazia sentido na vida, porque na verdade Deus tem um tempo para tudo, para cada estação Deus tem um propósito, e que muitas vezes a gente, no tempo da nossa vida, a gente acaba dando importância para determinadas coisas que no final não tem importância alguma. Então, por exemplo, em Eclesiastes, ele traz que ele, por exemplo, experimentou todo tipo de prazer, que ele investiu, construiu grandiosas coisas que no final, tipo assim, pra quem que vai ficar tudo aquilo? Então ele estava realmente numa crise ali, numa reflexão muito profunda sobre o que é a vida. E a vida é isso que a gente tá falando, a vida é finita. Ela tem um fim. Então, se ela tem um fim, a gente não pode viver como se ela não tivesse um fim. Sabe aquela frase de que você... o que o mundo prega? Não, gente, a gente deve fazer as coisas de forma consciente. Porque o mundo prega pra gente fazer as coisas de forma inconsciente, inconsequente, com uma narrativa de que vale tudo pra ser feliz. Só que o que eu quero trazer aqui pra vocês é a importância da gente viver a vida, sim, de forma intensa, sim, valorizar a família, sim, mas tudo isso de forma consciente. Por isso que eu citei que na minha vida abriu um espaço para consciência, do mesmo modo que a realidade do luto e a realidade de que tudo passa, a realidade da memória, tudo que eu falei aqui para vocês, eu espero que eu tenha sido entendida, porque como eu disse, eu tô gravando sem roteiro. Quando a gente toma consciência disso, a gente vive de forma mais consciente. E bom, gente, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu espero muito que vocês tenham entendido. Inclusive, se você entendeu toda a reflexão e tudo que eu trouxe, por favor, comenta aqui embaixo pra eu não me sentir doida, por favor. Mas eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha trazido essa consciência pra vocês também, de que a vida é finita e de que sim, as pessoas vão embora, as pessoas morrem, é difícil lidar com o luto, talvez eu não supere tão fácil, mas o luto ele tem me ensinado também, e Deus tem usado esse período do luto pra fazer eu tomar consciência sobre muitas coisas da minha vida que antes eu não tinha.
Então, como a gente vê aqui em Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, a gente aprende que em cada estação Deus também tem uma lição para nós. E Deus tem me trazido muitas lições nesse tempo que eu tô vivendo de luto da minha tia. E eu espero muito que, de alguma forma, esse vídeo possa transformar o seu modo de pensar também sobre a vida, sobre os momentos, sobre gastar tempo com rede social, com coisas supérfluas, ou gastar o seu tempo só se preocupando com seus problemas. E principalmente que você possa construir novas memórias, sabe? Que esse vídeo não te traga peso, mas te traga uma sensação de que se você ainda tá aqui, você ainda tem oportunidade de construir memórias melhores com a sua família, memórias significativas, e que você possa deixar um legado também, como a minha tia deixou para toda a família dela, que são essas memórias que a gente pode acessar quando a gente tá com saudade e falar, reviver aqueles momentos. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.